bom dia. Estamos na TV 247 com o professor Delfim Neto. Vamos entrevistá-lo sobre economia e sobre uma questão que acontece muito grave no momento atual, que diz respeito às exportações brasileiras de proteína animal. Participa da entrevista o jornalista Alex Sonic e eu, Leonardo Atush. Bom dia, professor. Como vai? Bom dia, bom dia. É uma alegria ter vocês aqui. Queria começar pela questão das exportações brasileiras de carne e perguntando, como é que o senhor vê esse problema e o que houve para o Brasil hoje enfrentar uma situação de ter um embargo em vários países? Na verdade, eu vejo isso com muita tristeza, porque levou muitos anos para o Brasil construir realmente um setor poderoso de produção de carnes, não só bovina, como de frango e suína, e conquistamos um espaço importante no mundo pela qualidade, na verdade, do produto. Eu vejo com tristeza porque esse esforço está sendo comprometido. Haja o que houver, você tem a competição brasileira nesse mercado vai sofrer muito, porque eles vão continuar comprando. É uma questão de preço. Uhum. Eu suspeito que a carne brasileira vai sofrer nos próximos 4 ou 5 anos um deságio. Um deságio. O chinês vai continuar comprando, só que vai pedir 10% de desconto. Vai querer desconto. Então, é o que vai acontecer. Ou seja, se a gente tem um setor que exporta 15 bilhões por ano, a gente pode perder 1 bilhão, Eu acho que nós vamos perder em preço 1,5 bilhão por ano até reconquistar essa posição. É claro que a nossa gente é muito eficiente e isso não vai ser brinquedo. Mas seguramente os competidores que estavam sendo passados para trás pela eficiência do setor brasileiro estão hoje muito alegres. Isso e vão reconquistar uma certa posição. Aos americanos, australianos? Todos eles. Na verdade é o seguinte, a exportação de proteína animal no Brasil produz um incômodo enorme e produziu uma mudança profunda na estrutura de comercialização. Os compradores podem, na verdade, impor um deságio à carne brasileira? Certamente vão impor um deságio, porque é como funciona o mercado. Hoje a indignação se desaparece com um pequeno desconto no preço. De 10% a 15%? É assim que funciona o mercado. O que eu estou fazendo uma estimativa. Vai levar algum tempo para você reconstruir a credibilidade que você tinha. Agora, o sistema é razoavelmente seguro, de forma que o governo vai ter que agir com muito cuidado e entrar em contato com essa gente, trazê-los para ver como funciona o sistema. Fora que, mas o senhor falou em fatos. O senhor falou que houve fatos que fatos não podem ser negados. Não há o que fazer, quer dizer. Havia corrupção dos fiscais. Sobre isso eu acho que não há a menor dúvida. A natureza é que o cidadão mora dentro do frigorífico, no fim ganha umas perninhas de frango de presente. Esse tipo de corrupção não implica, na verdade, que você vai deixar passar problemas que prejudiquem a saúde. Não, porque nem interessa para a empresa esse fato. Quer dizer, uma empresa como essas que estão envolvidas, qualquer problema de qualidade é uma destruição. Claro. No seu tempo, tinha problemas com fiscais corruptos? Mas deixa eu dizer, o funcionalismo era mais profissional. Num caso como esse, por exemplo, no regime autoritário, o deputado que viesse pedir para nomear o fiscal estava matando a vida do fiscal. Pediram ao senhor? Não, nem pediu, porque sabiam que, pelo contrário, ia prejudicar o sujeito, nunca mais ele ia ser promovido. Então, eu acho que não... Tinha mais rigor, então? Sem dúvida nenhuma. Não faz muito sentido a gente imaginar, quer dizer, que um fiscal agropecuário, como esse do Paraná, que ele pudesse ser nomeado por toda a bancada. A ministra Cátia Abreu, por exemplo, disse que a presidente Dilma mandou demitir e a bancada em peso a impediu. Quer dizer, como é que o senhor viu? Não, o que eu acho é o seguinte, o governo cedeu. O governo cedeu. O governo cedeu. Então, é o que eu digo, não há, contra os fatos, não há argumento plausível. Quer dizer, houve realmente um certo laxismo na escolha desses fiscais.
E a Polícia Federal, o que o senhor achou da O que eu acho que a ação Polícia deles? Federal ela iniciou um processo de procura de corrupção, avançou muito e depois fez uma confusão com as informações. Então, eu Uma acho confusão na questão sanitária? na quando... questão sanitária, porque não era uma coisa, exige um certo conhecimento especializado. Agora, eu diria o seguinte, talvez a teatralidade da operação é que tenha sido exagerada. Então, o que causou um abalo no mundo. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele tem dito, quer dizer, que não é papel de autoridades cavalgar escândalos, quer dizer, como se eles estivessem disputando holofotes. Eu acho que aqui no caso, quando você põe 1000 pessoas para numa investigação, dá a impressão do seguinte, Que realmente descobriram uma tragédia de proporções universais. É uma superprodução. Então, o que eu acho é que a gente tem que baixar a bola nesse negócio, porque o que interessa realmente são as consequências para o pessoal que vai ser punido, vão ser postos na rua, vão ser indiciados, vão ser processados. Agora, o que importa é corrigir os exageros que produziram essa situação muito delicada para um setor próspero da economia brasileira. O que mostra também que o setor talvez esteja com uma concentração demais. Excesso de concentração, quer dizer, naquele modelo do BNDES de favorecer os grandes frigoríficos? Eu acho que você criou uma ideia de criar grandes vencedores, tá certo? Mas isso não, necessariamente ele não devia ter produzido esse efeito. Esse efeito foi de pequenas transigências, mas resta provar ainda que, de fato, alguém político se beneficiava destes fatos. Isso é o que resta provar. A Polícia Federal diz que tem outras provas, vamos esperar isso. A Polícia Federal não estaria agindo com poder demasiado, até com abuso de poder? Quer dizer, essa pirotecnia toda, as operações todas têm nome, manchete dos jornais, o que o senhor acha disso? Isso é uma coisa nova, o Brasil está vivendo isso em todo lugar do mundo. Não vamos ter ilusão. A Lava Jato é um ponto de inflexão na história do Brasil. Você vai sair um país completamente diferente. As relações promíscuas entre o setor privado e o Estado vão diminuir dramaticamente. Ainda que no curto prazo ela possa causar alguma perturbação para o crescimento, eu não tenho a menor dúvida. Ela vai terminar, e quando ela terminar, o Brasil vai crescer 1% a mais por ano, o resto da vida, cresceria. Por conta do que... Ou seja, então o senhor avalia, quer dizer, que ela eventualmente pode ter afetado o crescimento nos últimos anos, quer dizer, a gente vê muitas Não, é claro que pode ter afetado, mas a longo prazo o efeito é benéfico. O efeito seguramente, num prazo de 10 anos, é extremamente benéfico. O Brasil vai voltar a crescer, quando voltar a crescer, a uma taxa maior do que cresceria se esse processo de mistura entre capitalismo de Estado e o setor privado não tivesse diminuído. Alguns chamam de capitalismo de compadres. Isso é capitalismo de compadres, é isso mesmo, é crony capitalism, mas de forma que eu não tenho a menor dúvida. Esse é um inconveniente que também se chegou a ele por um abuso. Quer dizer, quando você olha hoje o que a administração fez nos últimos anos, é um caso realmente de polícia. Quais são, por exemplo, todos eles? O que se fez na Petrobras não é só a má administração, não. É você ter controlado o preço de combustível, você destruiu tudo. Esse é o terceiro ano em que os acionistas da Petrobras não recebem dividendos. As pessoas se equivocam. Alguns milhares de brasileiros
fizeram toda a sua aposentadoria na Petrobras. A Petrobras era uma espécie de caixa de poupança, porque a confiança da sociedade na Petrobras, com razão. Tecnologicamente, a Petrobras é uma empresa extremamente avançada. A Petrobras sempre esteve ligada ao desenvolvimento tecnológico. O senhor acha que a isso Petrobras explica... foi destruída por má administração. O senhor acha que isso explica um pedaço ou boa parte da má vontade da classe média com a ex-presidente Dilma? Quer dizer, porque as ações da Petrobras foram de 60 para 5 reais. Mas o que eu acho é o seguinte, a presidente Dilma, quando ela perdeu o protagonismo, foi a perda de protagonismo da presidente Dilma naquele embate na nomeação, na escolha, na eleição do presidente da Câmara, que diluiu o governo, dissolveu o governo. É isso que estimulou grupos a disputarem poder. A Lava Jato não influenciou nisso também? Não, eu acho que a Lava Jato já era a Lava Jato é produto dos defeitos da administração. Quer dizer, o nível de má administração foi tal que ela tinha perdido completamente o protagonismo. Mas a Lava Jato deu a entender, fez com que o país entendesse que o principal problema do Brasil é a corrupção. O senhor acha que esse é o principal problema? Eu acho que essa é uma interpretação equivocada. A Lava Jato mostrou o seguinte: este processo de administração não vai levar a lugar nenhum. Destruiu o crescimento do Brasil. Para crescer, você precisa de investimento e exportação, que são os dois vetores. Mas o senhor, durante um bom período, foi um dos grandes apoiadores da presidente Dilma. Isso até, em várias entrevistas. Até 2012. E quando o senhor acha que começou a se perder? Então? Em 2012. Mas por quê? Por uma razão muito simples. Aqui é preciso fazer justiça a Dilma. A Dilma fez em 2011 um excelente governo. Um excelente governo. Cresceu 3,9%, a inflação foi 5,6%, reduziu a relação dívida-PIB. A Dilma, no começo de 2012, teve alguma mudança na sua forma de pensar e ela começou a cometer erros dramáticos. O primeiro foi o erro na intervenção, né, no setor elétrico. Na verdade, a Dilma não distingue corrente contínua de corrente alternada. Como é que vai pôr a mão naquele setor, fazer aquela tragédia que ela fez? Aqui, eu digo que é preciso fazer justiça pelo seguinte: se você olhar, depois da primeira medida que ela tomou, que era errada, e que no fim afastou do governo, a mim pelo menos, eu me afastei em dezembro de 2011, quando se fez aquela quadrangulação, que um ato de maluquice, em que transformou dívida pública em superávit primário. Quer dizer, aquilo mostrou que não tinha mais jeito de administrar. Mas onde eu digo que tem que fazer justiça? Quando ela cometeu o seu primeiro erro, o que aconteceu com o Datafolha? Subiu 6% de aprovação. Aí ela vem e comete o segundo erro. Manda baixar os juros sem dar para o Tombini as condições fiscais adequadas. Segundo erro. O que aconteceu de novo? Subiu mais. Subiu. A Dilma estava no máximo da sua aprovação, chegou a ser estava no máximo dos seus erros. Ou seja, a sociedade é cúmplice. A sociedade induziu a Dilma a continuar nos seus equívocos. Todo mundo hoje quer dizer que não. Na verdade, a grande lição é que o sujeito com grande apelo popular, em geral, está cometendo algum erro. Perfeito. O Lula está cometendo algum erro? O Lula é um gênio. O Lula é um diamante bruto. Eu sempre disse para o Lula, tua sorte é não ter feito a USP. Porque se você tivesse feito a USP, você ia conhecer um tal de Aristóteles. Você ia perder toda essa tua disposição de fazer. O Lula fez um bom governo. O Lula aproveitou uma oportunidade extraordinária, um ganho de relações de troca, e ampliou a distribuição. Eu acho que o que dividir o bolo com o bolo crescendo, né? Não, aqui é você só pode dividir o bolo
com o bolo crescendo. Esse O negócio... senhor já foi muito criticado por Não, essa não, frase no isso passado. Isso é uma invenção do Fernando Henrique, quando ele pensava que era socialista. O senhor dizia o seguinte, que o bolo tem que crescer para ser dividido. Né? O que eu digo é o seguinte, você só pode dividir aquilo que você já produziu, aquilo que você tomou emprestado ou aquilo que você ganhou de presente. No caso do Lula, ele ganhou de presente as relações de troca. Para ter uma ideia, quando o Lula começou o governo, 1 tonelada de exportação comprava 1 tonelada de importação. Em 2010, 1 tonelada de exportação comprava 1.400 quilos de importação. Aqueles 400 quilos eram presente externo. Ele estava dividindo aquilo. Cometeram-se outros erros. Por exemplo, quando você usou o salário mínimo, usar o salário mínimo para melhorar a distribuição de renda não é um erro. Não é um erro. Um erro é você transformar o salário mínimo no indicador, digamos, de todo o resto. Quando o salário mínimo, o máximo que você pode ter é manter o seu poder de compra, que era corrigido pelo IPCA ou INPC. Quando você começou a usar o salário mínimo para mudar a distribuição de renda, você não pode mais usá-lo como instrumento de indexação. Tudo isso. Mas eu diria o seguinte, hoje nós estamos misturando tudo. O Brasil cresceu nesse período. O Brasil cresceu. Então eu diria o seguinte, há muita paixão hoje no julgamento. Isso. A Dilma perdeu o protagonismo no começo do segundo mandato. A Dilma perdeu o protagonismo quando ela fez uma campanha para ganhar a eleição de qualquer jeito. E no dia da eleição, ela convida para ministro da Fazenda alguém que pensava exatamente o oposto dela. Ninguém podia acreditar que o Joaquim Levy ia impor o seu programa. Agora, o senhor acha, por exemplo, se o Joaquim Levy tivesse tido apoio do Congresso para fazer as mudanças que propôs, o Brasil já não estaria voltando a crescer? Mas o problema do Joaquim Levy é que ele nunca teve apoio nem da Dilma. E por que ele foi colocado, o senhor acha? Mas aqui é que eu queria completar o raciocínio. Quem votou na Dilma, no dia que ela nomeou Joaquim Levy, se sentiu traído. Ela não ousou ir à televisão e dizer, olha, de fato eu enganei vocês na eleição. A situação era muito pior. Agora nós temos que consertar. Mas o senhor acha que ela tinha consciência disso? Claro que devia. A Dilma é uma mulher corajosa. A última coisa que você pode dizer da Dilma é que não tem coragem. Não, mas ela teria consciência dessa questão de enganar? Eu acho que... Será que ela não imaginava que o choque que veio de fora foi muito maior, o choque interno também? Não teve choque de fora coisa nenhuma. Não, teve queda de preço de petróleo, de commodities. Isso aconteceu. Mas isso tudo, o Brasil não era exportador de petróleo. Pelo contrário, a baixa de petróleo até ajudava o Brasil. Então, o que eu acho é o seguinte, a Dilma perdeu a credibilidade nos seus eleitores. A Dilma foi eleita mais ou menos 1/3, um pouquinho mais dos votos. O Aécio teve 1/3, um pouquinho menos de votos. E 1/3 não escolheu nem a Dilma nem o Aécio. Estavam flutuando. Então o que acontece? No dia seguinte da eleição, quando a Dilma tomou essas medidas sem dizer para os seus eleitores, eu errei, nós temos que corrigir, ela teria continuado com o 1/3. 10 dias depois ela só tinha 1/3 dos votos. Ela perdeu 2/3 dos votos em 2 semanas. Então o senhor acredita que houve um estelionato eleitoral? Mas não pode ter dúvida sobre isso. Como na reeleição do Fernando Henrique, também que dizia que não foi outra valoraria. coisa, a reeleição do Fernando Henrique é um processo no Congresso, isso é uma coisa para estudar. Não, mas a questão do câmbio, por exemplo. É que aqui o estelionato é equivalente ao do plano real, do plano cruzado, que elegeu aqueles 26 governadores. Então, aqui foi um estelionato, não tem dúvida sobre isso. Mas uma coisa que eu digo, ela perdeu o protagonismo porque ela fez isso ao mesmo tempo que se meteu numa disputa na Câmara. Mas o senhor achou legítimo esse movimento que depois do presidente? É evidente que sim. Que houve violação, que houve abuso de poder, é evidente. Aquela acusação,
aquelas acusações que fizeram a pretexto de tirar ela do As poder. tais pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais sérias. existiam. Foram muito mais sérias do que costumavam ser. Agora, tudo isto, em condições normais de pressão e temperatura, se ela estivesse tendo sucesso na administração, se o seu protagonismo estivesse caminhando, provavelmente dava um puxão de orelha. Ou seja, o que antes valia um puxão de orelha virou um impeachment. Não, o que por conta desse O descontentamento. puxão de orelha foi decapitação. Então, é isso, mais nada. Mas o senhor chama de golpe parlamentar? Mas claro que não, isso não tem golpe parlamentar, coisa nenhuma. Foi tudo feito dentro da lei. A única coisa que não foi feita dentro da lei é ela não ter sido, não ter perdido os direitos políticos. Mas foi Isso provado foi uma crime de acomodação. responsabilidade? O senhor acha que Eu foi não tenho provado? dúvida sobre nenhuma. Não, sobre isso não há de haver dúvida. É o que eu digo. Foi a dimensão. Não foi. Você pode dizer assim, mas isso não funciona. Quer dizer, o mal é pequenininho, simplesmente porque ampliou o mal, ele não perdeu o caráter, não mudou de característica. Muda sim. A quantidade muda a qualidade. No final, o abuso foi muito violento. E aí, por exemplo, quando tem lá os 200 bilhões de capitalização do BNDES... Mas tudo isso, a crítica vinha do antes. Quer dizer, esse processo começou no Lula, quando o Lula usou o BNDES realmente como um instrumento de recuperação. Mas o senhor elogiava o Guido Mantega, o senhor elogiava o Luciano... Eu acho o seguinte, eu continuo elogiando. O Guido Mantega é um excelente economista. Basta ler o que o Guido escreveu antes de ser ministro. O Luciano é um jeito que tem um conhecimento profundo da indústria brasileira. Luciano Coutinho. Então, o Luciano Coutinho. Então, o que eu acho é o seguinte, agora, o Guido era o ministro? Não, o ministro era a Dilma. Inclusive Pelo contrário, o Guido gostaria de ter feito o ajuste antes. o Guido deixou lá os documentos desde 2012, 2013, mostrando que estava errado. E que ela nunca alegou. Quando o senhor foi ministro, o senhor era o ministro ou o presidente é que era o ministro da sua pasta? Não, o presidente em geral entrega para pessoas que ele supõe que conheçam alguma coisa. Não está garantido, mas ele supõe que conheça alguma coisa. Então, nunca houve interferência na política econômica. No caso da Dilma, não. A Dilma realmente, ela formulava a política econômica. Sempre foi assim. O senhor chegou a alertá-la? Ela sabe disso. Nossa, não só eu, toda uma porção de gente. Não é alertar, porque a Dilma ainda, eu acho que aconteceu alguma coisa com ela. A Dilma tinha um entendimento que mudou completamente a partir de 2012. O entendimento que a Dilma tinha da realidade mudou muito. Talvez, quer dizer, pela questão de buscar a reeleição, de buscar a popularidade, como o senhor falou no começo, quer dizer... Não, o que eu acho é o seguinte... De buscar uma bandeira própria. Quando ela viu que estava subindo na popularidade contra todos os conselhos, ela corretamente concluiu que os conselheiros é que eram ruins. E também é o seguinte, e ela tinha uma disputa para enfrentar, porque tinha uma ala do partido dela que defendia o volta Lula, que ela não tivesse o segundo mandato. Não, mas aí já é uma outra questão, já eu suspeito, menos, que realmente havia uma grande expectativa de que ela cedesse o lugar para o Lula. Uma coisa que ela decidiu não fazer. Agora, o senhor acha que isso tudo que aconteceu com a Dilma, com o impeachment, vai impedir o Lula de se candidatar? Deixa eu dizer, o Lula vai ser candidato, se for possível, vai ter o seu papel. O Lula tem um papel importante na economia. O senhor vota nele se ele for candidato? Não, deixa eu lhe dizer, depende dos outros. Quais outros? Eu não sei quem vai ser candidato, ninguém sabe quem vai ser candidato. Eu volto a insistir. É ilusão pensar que o Lula é um falecido. O Lula não tem nada disso. O Lula está trabalhando enormemente, vai desempenhar o seu papel. Se vai ganhar ou perder a eleição, é uma outra questão. Agora, por que tem essa onda toda do Moro contra ele? Eu não sei se tem onda do Moro contra ele, isso é
também acho que é o seguinte. Essas acusações você acha sérias? Triplex, Atibaia, coisa séria. Tudo isso tem que ser provado. Por enquanto, não é bolinha com flecha que prova. Pois é. Mas aí... Até agora o senhor acha que não foi provado? Não, o que eu acho é o seguinte, por isso é que tem um inquérito. Por isso é que o inquérito não acabou. Claro. Nós vamos ver, o Lula vai depor agora. Dia 3 de maio. Dia 3 de maio, não sei que dia. Tá certo? Aí vão aparecer quais são as provas. O senhor viu, já que o senhor falou que ele não é um falecido, o senhor viu a participação dele na transposição no último fim de semana, Sim, nessa inauguração popular? Sim. Como é que o senhor viu essa reação do povo e essa obra? Qual que é a sua avaliação sobre a transposição em si? A transposição é um programa antigo. O Andreasa queria fazer a transposição, só que o projeto era mais inteligente. Porque você ia transferir primeiro uma bacia para outra, para depois poder fazer, você ter realmente muita água. Uhum. Aquele projeto morreu. O projeto de transposição é do Lula. Uhum. Quer dizer, e o Temer fez justo. O Temer, para não dizer que era do Lula, disse que é do povo brasileiro. Mas não seria melhor dizer que era do Lula? Ou seja, então? mas aí se você usar um silogismo, logo o Lula é o povo brasileiro. Bom, mas só com silogismo. Então o que acontece? O que me parece é o seguinte, ele foi lá, o povo agradeceu. Nós não temos ideia do que é isso. O senhor acha que vai transformar a realidade do Nordeste? Menos do que as pessoas pensam. A realidade do Nordeste está sendo transformada pelos avanços técnicos. É que nós estamos hoje no 6º ano de uma seca muito séria. Essa seca é equivalente àquela de 72, de 82. São secas devastadoras. Mas ela tem hoje muito menos efeito do que tinha. Não só porque você tem um sistema logístico muito melhor hoje de água, como você tem uma assistência social muito mais ampla. Uhum. Então você já está no 6º ano de seca e não houve nenhum assalto. Saca de supermercado. Saca supermercado, ninguém assalta caminhão na estrada. As pessoas estão sentadas na porta da sua casa, Que tem lá seu Bolsa Família. recebendo o seu chequezinho do governo. Tá certo? Bom, mas tudo bem. Isso é um inconveniente? Não. Porque nós somos uma sociedade solidária. Quer dizer, eu me lembro quando eu me divirto muito quando as pessoas falam sobre a Transamazônica. Um projeto que sair daqui para lugar nenhum. Dando a impressão de que aquilo foi projetado, que não foi projetado nada. O presidente Médici, chegamos lá, tinha uma frente de trabalho com 4 milhões de famintos, comendo um pedaço de macaxeira e sendo empregados por um chefe, ganhando R$40 por dia. Um gato. Um gato qualquer. Quando o Médici assistiu aquilo, disse, abre a porta, sai daqui, arranja um negócio para eles fugirem. Não teve projeto nenhum. Ninguém sabia realmente como é que funcionava a Amazônia. Só alguns geógrafos, que ninguém acreditava, que dizia que aquilo era uma terra extremamente pobre. Agora, o senhor viveu, falando da Transamazônica, o período das grandes obras, Transamazônica, Itaipu, Rio-Niterói, todas essas, aqui em São Paulo também, quer dizer, grandes hidrelétricas. E o Brasil formou grandes construtoras, que hoje estão abaladas. O senhor acha que deveria ter havido um cuidado maior também com as empreiteiras, na preservação das empreiteiras brasileiras? Nós temos que ter punido as pessoas e protegido a organização. Essa expertise que foi construída ao longo desses 30 anos, ela começou, na verdade, com Brasília. E Brasília já é o produto de uma desorganização que nós estamos vivendo hoje. Que o Juscelino usou todas as reservas atuariais do IAPC, IAPTEC, os fundos de previdência. montou para fazer Brasília. Dá para saber quanto que Brasília custou? Sem dúvida. Hoje é fácil de aprovar. O problema é o seguinte, é que ele achava que Brasília ia ser tão rentável que ninguém mais tinha que se preocupar. Ela ia financiar a Previdência brasileira pelo resto dos tempos. E foi rentável? Claro que não. Não, até hoje, você tem. Agora, ela cumpriu o seu papel, ela de fato levou o Brasil para o interior e tudo. Tudo isso é uma avaliação que tem que ser feita. Não tem branco e preto.
não existe nada branco e preto. As outras obras foram todas feitas com poupança do governo. É isso que as pessoas... Eu, de vez em quando, vejo um idiota falar sobre a Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói se pagou. A Ponte Rio-Niterói foi feita com um empréstimo inglês que se autoliquidou pelo pagamento do seu uso. Itaipu é com poupança do governo. As hidroelétricas de São Paulo, todas feitas com poupança do Estado. O Estado gastava 18% com o pessoal. Hoje gasta 60%. Hoje gasta 70%. 60%, 70%. Diz que gasta 56% para estar na lei. Aí quando você vai ver, tem tudo por fora. Não, eles são inativos, terceirizados. Aí então, o que eu acho é o seguinte, você, na verdade, você ampliou o Estado equivocadamente. Pois é, mas aí a gente tem essas empreiteiras, por exemplo, quer dizer, que ocupavam grandes espaços fora do Brasil e viraram contaminadas. Mas aí eu acho que é uma coisa interessante. Eu não acredito que, digamos, a Odebrecht tenha ganho o metrô em Miami com suborno. Lá é outro mundo. Nem as obras na Europa. Pois bem, por que tinha que fazer aqui no Brasil? O Estado organizou o cartel. Quem não entrasse no cartel não tinha obra e ponto final. Mas isso de tempos e tempos? Não, isso é muito mais recente. Desde Juscelino? Não. A Construção de Brasília não foi no início desse processo? A Construção de Brasília tinha um caminhão, rodava 12 vezes. Mas no seu tempo, por exemplo, outra coisa não tem. No seu tempo havia competição, por exemplo, o governo ia fazer uma licitação lá, uma Itaipu. Ganhava no preço, na competição, não era essa combinação de empreiteiros? De jeito nenhum. De jeito não sei, tinha uma concorrência. E tinha um coordenador da concorrência. Tanto que em Itaipu o coordenador foi a empresa de Minas, a Mendes Júnior. Então, esse problema, você destruiu, na verdade, uma expertise. Nós construímos... O Brasil era um país de barrageiros melhor do mundo. Três Gorges levaram os brasileiros para ajudar. Para fazer, exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, você podia ter feito a coisa com mais... Três gargantas na China. Então, o que eu acho é que tudo isso, de novo, não adianta chorar sobre o leite derramado. O de que se trata agora é aproveitar o que sobrou. Aproveitando o que sobrou, a gente olha o Brasil, PIB caiu praticamente 10% em 3 anos. Muitas empresas extremamente endividadas, famílias endividadas, mas o senhor fala, bom, no longo prazo será melhor. Quer dizer, como é que o senhor acha que o Brasil... Está sendo melhor já. Já está sendo melhor? O senhor já veio retomar os sinais são claros. Os sinais são claros. O que eu acho é que você conseguiu coisas nesse período, nesses últimos 8 ou 10 meses, que pareciam impossíveis. Inflação? O controle da despesa, a queda da inflação. A queda da inflação está ligada realmente ao suprimento de alimentos. Você teve uma safra muito ruim em 2015, 2016. A safra acabou em agosto. Não tinha mais nenhuma novidade. Os estoques foram postos todos para a rua, os preços caíram. E a safra que veio aí é uma safra excepcional. Ou seja, vai continuar abaixo. Vai continuar abaixo. Então, isso tem ajudado. Só que até agora o juro real não caiu no Brasil. Mas não tem um efeito também vamos dizer, dessa destruição econômica, da economia muito parada? Mas o problema é o seguinte, os que estão empregados tiveram seus salários reajustados em 7,1%. No ano que vem, a inflação de alimentos, que é a mais importante, não deve passar de 4%. Ou seja, você vai ter um aumento de salário real. Agora, essa melhora que o senhor está dizendo, que está havendo, isso é decorrente das medidas econômicas do governo Temer ou apesar das medidas econômicas do governo Temer? Não, são produtos evidentes que houve uma melhoria dramática na administração do Temer. Por exemplo, a dupla Meirelles e Ilan Goldfein, na sua visão, é muito melhor do que a Fazenda anterior e o Banco Central anterior? Não, eu digo que tem um presidente melhor. O senhor acha? Eu não tenho a menor dúvida. O Tombini, tá certo? E o Guido, se pudessem falar como fala o Meirelles,
e serem ouvidos, teriam feito uma administração muito diferente. Agora, o Temer seria melhor porque ele ouve os economistas? É evidente. O Temer tem uma noção clara. O Temer tem uma coisa muito interessante. O Temer, com aquele programa do PMDB, Passo para o Futuro, Ponte para o Futuro, Ponte para o Futuro, ele incorporou aquilo e percebeu o seguinte: a divergência sobre o diagnóstico no Brasil é muito pequena. Então você tem uma esquerda que realmente não tem a menor ideia do que está falando, tem uma esquerda razoável, que sabe o que está falando, que dá uma ênfase maior em distribuição, e tem, na verdade, um consenso entre os economistas, digamos, razoáveis, do que tem que ser feito. Primeiro, então, não há uma dificuldade no diagnóstico. Segundo, não tem dificuldade em encontrar pessoas competentes para realizar esse diagnóstico. O que falta para poder realizar esse diagnóstico? Um apoio político adequado. O que o Temer fez? O Temer juntou. O Temer é um dos poucos sobreviventes políticos que faz tricô com 4 agulhas. Como fazia o Tancredo, como faziam aqueles outros craques, o Dr. Ulisses, tá certo? Ele montou um parlamentarismo de ocasião e convenceu essas pessoas, reuniu essas pessoas para executar esse programa. Essa que é a diferença. E está caminhando até agora bastante bem. Mas é um ministério que está totalmente com muita gente envolvida, por exemplo, em investigações. Isso atrapalha ou não? Na minha opinião, é claro que seria muito melhor se fosse de anjos. Tá certo? Não decaídos. Anjos decaídos. Mas existem por aí. São 9, né? Então, o que eu acho é o seguinte: isso é irrelevante para esse processo. Mesmo porque eles vão continuar sendo alvos dos inquéritos. Alguns vão ser provados que não tem nada, outros vão ser provados que tem alguma coisa. Alguns vão ser afastados, outros não. Mas isso tudo, neste instante, isso não causa uma perturbação. Agora, aquele episódio, por exemplo, do jantar no Palácio do Jaburu, no qual ele pediu dinheiro a Marcelo Odebrecht, o senhor achou ético esse tipo de situação? Desculpe. Ele era vice. Sim. Ele era o vice. Sim. Ele era o presidente do partido. Sim. Qual é o presidente de partido que não pediu alguma? E no caso, o Marcelo disse: nós não discutimos montantes. Pediu uma ajuda para o governo. O senhor acha normal isso? Pedir dentro do natural. É natural onde você está. O que eu diria é o seguinte: deveria ser diferente se o sistema fosse outro. Daqui para frente será diferente? Será diferente. Não tem mais. Até porque não vai ter nem financiamento empresarial. Não, porque não tem mais financiamento de pessoa jurídica. O senhor acha que não volta isso? Isso não volta. O Brasil já está traumatizado. Não, isso é o seguinte: na verdade, o setor financeiro, e no caso os empreiteiros, eles assumiram uma tal relevância no financiamento que põe em dúvida a democracia. É disso que se trata. Você precisa ter uma competição razoável, coisa que não existia mais. Uma competição política verdadeira. É lógico. Então, agora... porque na verdade quando a gente olha também, por exemplo, quer dizer, a hegemonia que o PT estava conquistando, ela era fruto desse modelo. Não, é evidente, mas é que eu estou dizendo. O PT, ele institucionalizou isso. Essa que exagerou, inclusive. Agora, isso não tem mais volta. Também não. A ideia de que vai ser tudo financiamento público, eu acho que é um negócio complicado. Como é que o senhor avalia o papel do PSDB nesse processo? Porque, por exemplo, o Aécio Neves ele não aceitou o resultado eleitoral e foi um protagonista desse processo de contestação. Eu acho que também. E hoje está denunciado também. Qual é o problema? Não, sim, mas eu estou lhe perguntando. Na minha opinião é o seguinte: todos eles fizeram exatamente a mesma coisa. É isso. Se ele tivesse ganho, provavelmente o PT teria ido ao TSE pedir a mesma coisa que ele pediu. Isso é coisa do perdedor. Agora deve estar arrependido.
E o papel do Fernando Henrique? No processo falando, não, veja bem, pode ter um caixa 2 do bem. Não acho não. O Fernando, hoje, está querendo pôr um pano quente na coisa. Então, o Fernando não é um homem revolucionário. O Fernando não quer que haja uma confusão generalizada. Como que o papel do Fernando nesse negócio é de apagador de incêndio. Agora, o senhor acha que tem muitos incendiários? Na verdade é o seguinte, quem quer o poder, hoje, tem que incendiar. Quem quer o poder tem Quem que quer o poder, incendiar. quanto mais for o teu desejo de poder, mais incendiário você será. Porque é a única forma de chegar lá. O senhor falava dessa questão econômica, quer dizer, de benefícios que já estão sendo vistos, mas, por exemplo, hoje os jornais noticiam que a reforma da Previdência subiu no telhado. O senhor acha que isso é um revés muito grande para o governo ou não? Não. Aqui é o seguinte, a reforma da Previdência tem 2 ou 3 coisas que são fundamentais. É a idade mínima e uma regra de passagem. Essas, na minha opinião, vão ser aprovadas. Se não forem aprovadas, as consequências vão ser dramáticas. Primeira coisa que vai acontecer, o Brasil vai perder mais graus de ratings das 3 empresas. Tem aquele risco de virar uma Grécia insolvente, como alguns virar, falam? Ou uma Argentina, vamos dizer assim? Que vai juntar pé com cabeça. Se não aprovar uma reforma da Previdência razoável, tudo isso está jogado fora, acabou. E aí vai juntar pé com cabeça e esperar 18. Mas a Previdência realmente está do negativo? Qual é a situação da Previdência? O que eu acho mais importante é o seguinte, quem será prejudicado? Só o funcionalismo público. É por isso que tem toda essa briga. Em que lugar do mundo alguém se aposenta com 100% do salário que tinha na atividade? Em que lugar do mundo ninguém é sujeito a desemprego, nem a redução de salário? No Brasil passou 10% de queda do PIB per capita. Todo trabalhador que ganha até 3, 4 salários mínimos, alguém na família foi desempregado, o seu salário caiu. Aponta um funcionário público que teve um dia de trabalho cortado, ou que teve 10 centavos de salário reduzido. Quer dizer, eles conseguiram, o estamento estatal se apropriou do excedente produzido pelo Brasil. Quem manda no Brasil hoje é o funcionalismo público. E tanto é verdade que todas essas grandes manifestações é de professores. O que eles estão defendendo? O ensino? Não, eles não comparecem. Estão defendendo o deles. É disso que se trata. Quando eu vejo um presidente de uma associação de fiscais e a televisão e dizer não há déficit na Previdência, eu devo acreditar nele, que está ganhando 28 mil reais por mês, tá certo? E que sabe que se vier reforma, ele vai ter uma redução de salários. Não tem ninguém que vai ser prejudicado se ganhar até 2, 3 salários mínimos. As pessoas dizem, imagine, o sujeito vai trabalhar até 79 anos. Ou seja, se você quiser ter 100% de desconto, de remuneração, vai ter que trabalhar mesmo. O senhor já tem direito. Não, o senhor já o senhor começou a trabalhar com que idade? Mas o mais importante não é isso. O senhor começou com uns 14 anos, se não me engano. 14. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é o seguinte, a mensagem do governo é correta. Se você não enfrentar esse problema, não vão virar Grécia, não. Vão virar Rio de Janeiro. Não é tão distante. Olha para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, e veja que onde passou o Brizola, é terra arrasada. Foi o Brizola? No Rio Grande do Sul, basta olhar. No Rio Grande do Sul, a bisavó, a avó, a mãe e a filha estão aposentadas. Isso foi o Brizola? O Brizola que fez isso. Tanto que arrumou no Rio também. Porque ele não tem o menor respeito pela questão fiscal? Não, pelos recursos públicos. Enfim. Então é o seguinte. O Brizola era um incendiário?
O Brizola não, imagina, o Brizola é bombeiro. Bombeiro. O senhor está com que idade, professor? 89. 89, então começou aos 14, está 89, até essa conta é difícil de fazer, É sabe? por isso que o senhor é a favor da reforma, porque o senhor já está incluído. Tem 75 anos de trabalho, vamos dizer assim. Eu não sou, o que eu sou, eu acho o seguinte, é uma questão de aritmética. Quando o sujeito diz, no Nordeste vão ser prejudicados, menos de 10% dos aposentados no Nordeste se aposentam por contribuição. Todos se aposentam, 90% se aposenta com 65 anos. Essa gente não vai ser atingida. Quando você inventa a ideia de que, imagine, se a expectativa de vida é 72 anos, você está cometendo uma falha brutal. Qual é a expectativa de vida de um sujeito no Brasil hoje, com 65 anos? 22, 23 anos. A mais. A mais. É, porque ele já chegou lá, na verdade. Não, é que os que tinham que morrer já morreram. Isso, então, isso é que puxa a expectativa para baixo. Principalmente a mortalidade infantil. Então, o que eu digo é o seguinte, é preciso pôr um pouco de ordem nesse negócio. Acho que está sendo uma boa discussão, acredito que vai passar a idade mínima, acho que vai ter um ajuste na regra de transição, que é o fundamental. Você vai ter aí 5, 6, 8, 10 anos. E como é que o senhor acha que o Brasil vai chegar a 2018? Então, o senhor acha que a Pinguela não vai cair, como diria o Fernando Henrique, a Pinguela não cai? Não. Eu acho o seguinte... E quem serão os favoritos? A não ser que não aprove isso, a coisa vai continuar melhorando até a eleição. A eleição é ilusão você pensar. Eu acho que hoje a força da gravidade caminha para o Alckmin. Então eu tenho a impressão que mesmo citado em investigações, como o Santos... Tá bom. O que eu acho é que a força de gravidade está do lado dele. Eu acho, por exemplo, quando eu olho para São Paulo, eu acho que o Alckmin e o Serra não se falam. Mas seguramente o interesse dos dois é o Serra ser candidato a governador. Uhum. E o Alckmin candidato a presidente. Eles saem de São Paulo com 60% dos votos. E traem deles Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, o sul de Mato Grosso. Mas ainda vai ter um duelo sul-sudeste com norte, nordeste, com o Lula representando esse outro lado? Pode, se tiver ótimo. Se tiver ótimo. Porque aí decide quem manda. Ponto final. O senhor está na linha não duco por duco? Não, na minha opinião é isso. O regime tem que ter uma decisão. Não é possível continuar nesse negócio. Quer dizer, quem ganha, leva tudo. Ponto final. E aí, quem votou paga as consequências. O senhor acha que não há risco de não haver eleições em 18? De jeito nenhum. E outsiders, tipo Bolsonaro, esses fenômenos? Como seja lá o que Deus quiser, que venha o outsider. Porque o Brasil tem que aprender. Democracia só se aprende, é como aquelas coisas boas da vida, só se aprende fazendo. A fome vem a comer. Então não tem. Comer. Eu acho que não há o menor risco para o Brasil de ter um regime diferente da democracia. Nem o Moro vai conseguir. Não, não sei se ele vai se deixar tentar por isso. Não me parece. Me parece muito mais na verdade, um problema quase religioso, de salvação nacional, quer dizer. Então, honestamente, para mim seria uma surpresa se tornasse candidato. Se ele abandonasse essa tarefa que ele está cumprindo para ser candidato. Mas o senhor já viu algum juiz com o poder que ele adquiriu? Mas não tem importância. Por que ele adquiriu esse poder? Porque os fatos levam a ele. Então, é o que eu digo, não adianta brigar com os fatos, não tem solução. Então, você pode não gostar, pode achar que de vez em quando comete seus exageros, como acho que aconteceram coisas, aquele tiro mortal na nomeação do Lula para a Casa Civil, que teria mudado a história do Brasil. Teria sido bom? Salvaria o governo Na Dilma? minha opinião, simplesmente o Lula já tinha um acordo com o PMDB e iam administrar o Brasil de outro jeito. Então aquilo tudo, mas é o que eu digo, é claro que isso é uma explicação a posteriori, você sempre
Então, eu diria, eu não tenho... eu acho que é como o exemplo do Joaquim Barbosa, é um tipo claro. Todo mundo imaginava que ele ia se meter num partido. O que ele fez? Nada, está aqui, montou um escritóriozinho em São Paulo, mora num apartamento muito modesto, e está ganhando a vida dando palestras e escrevendo pareceres. Essa gente tem uma outra visão do mundo. Então, eu honestamente, eu acho muito difícil ver um sujeito como esse se envolvendo num processo eleitoral. Então, mas o Moro não está interferindo demais em todos os aspectos. O que o senhor achou dessa decisão dele de conduzir coercitivamente um blogueiro para explicar por que ele tinha informação sobre o Moro? O que eu acho é o seguinte, o que ele quis é que todo mundo sabe que realmente eles dão despacho privado com vários jornalistas. Aonde? Isso aonde? Na PGR? Não, em todo lugar. Todo lugar. Na verdade, o sujeito que está lá gosta muito de ter a proteção de falsos jornalistas, que tem televisão, que tem coluna no jornal, ou seja, também eles se protegem. Então, é evidente que essas delações, que essas impropriedades são produzidas por eles mesmos. Ninguém pode produzir aquilo, a não ser algum deles. Mas o senhor achou correta a atitude do Moro? Não, o que eu acho é o seguinte, o que o Moro quis? O Moro não pediu para o sujeito, o Moro mandou buscar o blogueiro. Mandou buscar o blogueiro para dizer quem deu a informação. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que a obrigação do jornalista é explorar a autoridade. Ou seja, ele tem que arrancar da autoridade aquilo que a autoridade diz que sabe. Tá certo? E não pode denunciar a sua fonte. Mas isso é um jogo conjunto da autoridade que tem o poder e do jornalista que adquire poder porque recebe um telefonema dele toda tarde dizendo o que vai acontecer. O Moro agiu como censor nesse caso? Eu acho que neste caso ele vai... É evidente que é uma censura. É evidente. Você tem obrigado a dizer qual é a tua fonte. Quem tem que guardar o sigilo é o policial, não o jornalista. Não. O problema é exatamente esse. É que a autoridade também tira poder tendo a boa vontade do jornalista. Isso não é uma coisa isolada. Eu queria só aproveitar... Isso não é uma coisa isolada. Basta ver o seguinte, hoje não tem mais jornalista, só tem comentaristas. Se você olhar hoje uma notícia na televisão, além de dizer coisas inteiramente despropositadas, é o gesto. Então, diz, fulano e tal foi citado, não sei o quê, e disse que não tem nada a ver com isso. Com caras e bocas, né? Eu queria colocar um ponto, professor, o senhor sempre foi muito ligado ao ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que recentemente foi às redes sociais e falou, olha, eu não estou nem no Petrolão, nem no Mensalão, nunca apareci em nenhum escândalo. E o Maluf era um símbolo de corrupção para muita gente. Como é que o senhor avalia que ele está se vingando, de certa maneira, ou tudo o que acontecia ficou pequeno diante da questão atual? É que tem muito mito também. Na verdade, o Maluf é um grande administrador, não adianta estar com ilusão. Tudo isso que foi feito com poupança do governo. Então, ele está sendo sujeito à apuração das coisas e vai caminhar. Se ele tiver ver alguma coisa, vai pagar, se não dever, não paga. Não tem... Eu acho que o Maluf nesse negócio simplesmente é um observador. Uhum. Eu queria lhe perguntar mais uma questão. O senhor disse que está com 89 anos. Né? Para a gente fechar, qual que é o segredo aí da boa saúde física, mental? O que o senhor faz? Como é que o senhor se cuida? Você precisa olhar para dentro. Não, mas a pele está perfeita. O dedo não está tão bem assim. Não, a pele é porque gordo em geral tem uma pele... Pois é, mas o senhor não é exatamente um protótipo da pessoa que sempre adotou hábitos saudáveis. O senhor gostava de comer bem, não, mas de beber bem. eu sou... Inclusive, eu estou num grupo que estuda longevidade e tenho contrariado muito cientistas. A minha teoria é a seguinte, quando você nasce, o teu coração recebe um carimbo. Ele vai bater
738.235.428 vezes. Não vai bater 429. Quando bateu 428, você vai embora. Então já tem esse carinho. Agora, então, presta atenção para o sujeito que se cuida o tempo todo. Faz exercício o tempo todo. Cada corrida que ele dá, o coração bate 100 vezes mais, encurtou a vida. É por isso que quem não bebe e não faz esporte, vive mais. O senhor acha? Não tenho a Tem menor certeza? dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Então vou parar de correr. Se fosse você não sabe quanto é que está carimbado o teu negócio. Agora, tenha certeza, cada vez que você acha que você vai ficar mais esbelto, está encurtando o tempo de vida. Perfeito, bom conselho. O senhor nunca correu? De fato nenhum. Nem esteira? Não, deixa eu te contar. Cada vez que você imagina poder começar a fazer um exercício. Então, tinha um médico no IBC, um excelente médico, e era muito meu amigo. Dizia, não, filho, você tem que fazer um exercício. O que você fazia quando era moço? Eu remava no Tietê, quando tinha 14 anos. Então, compra um remoção, leva lá para casa, de manhã você levanta, você acorda cedo mesmo, faz um remoção. Aí eu comprei o remoção. Primeiro dia que eu sentei no remoção, quando eu puxei, caíram todos os problemas em cima de mim. Eu devolvi o remoção. E a atividade intelectual? Quer dizer, o fato de o senhor trabalhar todo dia, de que maneira isso estimula a longevidade? Essa não gasta nada. Essa só dá alegria. Então, eu estou convencido. Porque o senhor vem para cá praticamente todos os dias. Sim. Cedo? Eu levanto todo dia às 5h30. Já tem um reloginho, né? E quando eu saio de casa, eu já li 3 jornais. Quais, senhor? Eu leio a Folha, o Estado Valor. e o Valor. Porque eu sou muito paulista. Deu para perceber. Por isso eu sou mal informado. Então tá bom. Obrigado, professor. Até a próxima oportunidade. E espero em breve aí tá voltando aqui para a entrevista. Mas eu